Olá, muito boa tarde. Acho que estamos todos aqui. Senhor Mansueto Almeida, muito obrigada. Alan Luft, acho que estamos todos, ótimo. Então, vamos dar início. Eu queria dar palavras iniciais. Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara, e quero usar as palavras iniciais para contar a vocês um pouquinho sobre o que é a Britain e, então, darmos início ao nosso evento com o senhor Mansueto Almeida. A Britain é uma instituição que existe há mais de 100 anos no Brasil e ela tem como missão ser a referência da comunidade empresarial brasileira e britânica, propiciando um fórum relevante de discussão para incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Estamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Minas Gerais. E fazer parte da Britain significa fazer parte de um networking de profissionais de alto poder de decisão no Brasil e Reino Unido, bem como empresas relevantes no nosso contexto nacional. A Britain atua por meio de diferentes comitês de discussões e eventos, comitês como, por exemplo, esse de hoje, o nosso Comitê de Economia e Finanças, mas atuamos nas discussões acerca do agronegócio, do capital humano e educação, comércio e investimentos internacionais, energia elétrica renováveis, óleo e gás, mineração, Comitê Legal e Tributário, infraestrutura, tecnologia, enfim, uma diversidade de temas que são bastante pertinentes ao nosso contexto brasileiro e o relacionamento também com o Reino Unido. Temos também diferentes iniciativas relacionadas ao Clube de Negócios Britânico no Brasil, uma iniciativa de suporte aos negócios também dos nossos associados aqui no Brasil, e estamos lançando em breve uma iniciativa voltada a startups. Uma série de eventos acontecem ao longo do ano, agora todos em formato de webinar, mas muitos cafés da manhã, almoços e eventos que são abertos a associados e ao público também em geral. E com isso geramos uma série de publicações acerca não somente dos eventos, mas de temas que são correlatos às diversas atividades da Britain. Muito bem, eu passo agora a fazer os meus agradecimentos para que a gente possa dar início à nossa sessão. Primeiramente, eu agradeço aos associados mantenedores da Britain, cujas marcas estiveram divulgadas na tela inicial do nosso evento, no momento de abertura deste webinar. Agradeço também a equipe da Britain, a Carolina Ures, que é presidente da filial São Paulo, ao Alan Luft, que é o presidente do Comitê de Economia e Finanças, que está à frente deste evento. Alan, muito obrigada também por essa iniciativa. Agradeço a nossa equipe de operações que pilota este evento nos bastidores, então, Fabrício Soares liderando o time da Marina, Milena e do Felipe. E, principalmente, agradeço ao nosso ilustre convidado, o senhor Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional do Brasil. Muito obrigada por sua disponibilidade em estar conosco e trazer informações tão relevantes neste momento que estamos todos vivendo, e no qual a troca de informações é um momento absolutamente crucial para todos aqui no nosso país. Então, agradeço novamente em nome da Britain por sua disponibilidade e passo agora a palavra ao Alan Luft, que dará continuidade à sessão e fará a mediação da conversa com o senhor. Desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Eu gostaria de estar me apresentando. Meu nome é Alan Lutf, eu sou o presidente do Comitê de Economia e Finanças da Câmara Britânica, sou gestor da Rentável, que é um time de assessores de investimento. Gostaria de agradecer ao público que está assistindo, tanto via Zoom, quanto através do canal da Câmara no YouTube. Queria explicar rapidamente a dinâmica do webinar. O webinar tem como tema central gastos públicos para além de 2020, será em formato de bate-papo com o senhor secretário, tem a duração aí por volta de 30 a 35 minutos. Ao final, teremos uma breve sessão de perguntas e respostas, exclusivas aos associados da Câmara Britânica, e somente poderão ser enviadas através do Q&A da plataforma do Zoom, pois via YouTube a gente não está fazendo moderação.
eu peço aos associados que, ao perguntar, mencione seu nome e o nome da empresa associada. Obviamente, terá uma coroadoria aí das perguntas realizadas, visto que há restrição de tempo. Gostaria de estar apresentando a biografia do nosso convidado, o senhor Mansueto Almeida, e agradecendo, obviamente, sua participação. O senhor secretário Mansueto Almeida é formado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Economia de São Paulo pela USP. É técnico em Planejamento e Pesquisa do Instituto de Economia Aplicada, né? Tendo assumido aí os seguintes cargos em Brasília: coordenador-geral de Política Monetária e Finanças na Secretaria de Política Econômica no Ministério da Fazenda, entre 95 e 97, assessor da Comissão de Desenvolvimento Regional de Turismo no Senado Federal. Entre 2014 e 2016 foi consultor privado e retornou ao serviço público em 2016. Tem diversas publicações e livros na área de finanças públicas e desde 2018 é secretário do Tesouro Nacional. Mansueto Almeida é considerado um dos maiores especialistas de contas públicas no país. Gostaria de agradecer a participação do senhor secretário neste webinar, realizado aí pelo Comitê de Economia e Finanças da Câmara Britânica. Gostaria também de fazer uma breve contextualização do nosso cenário para a gente começar algumas perguntas, né? Sem dúvida nenhuma, estamos vivenciando a maior crise de saúde já vista recente. E devido a isto, também estamos vendo a dívida pública subindo muito rápida, obviamente não só no Brasil, mas também em diversos países, né? Existe uma preocupação em tentar evitar no futuro algumas políticas negativas que do ponto de vista fiscal, que ocorreram em alguns governos anteriores. A dívida pública este ano deve subir de 76 para algo em torno de 92, como consequência da queda de arrecadação e de outras medidas tomadas em resposta à crise. Na gestão fiscal de governos anteriores, entre 2011 e 2016, elevou-se a dívida bruta em torno de algo de 50% do PIB para algo em torno de 80% do PIB, sendo que naqueles anos a gente estava aí com condições mundiais favoráveis, né? Então, a gente chega a uma conclusão que é necessário coexistir uma conversa madura com a população e os entes públicos sobre as políticas fiscais brasileiras, pois serão fatores decisivos na geração de renda e crescimento do Brasil. Como profissional do mercado, eu acredito que existem poucas pessoas com o nível técnico do senhor secretário Mansueto Almeida, que está auxiliando nós brasileiros a enfrentar essa crise fiscal e auxiliando o Brasil em sua retomada de crescimento. Fico muito grato aí na possibilidade da gente estar conversando hoje, senhor secretário. Bom, gostaria de estar começando as nossas perguntas, já fazendo essa reflexão de quais são os principais desafios do Tesouro hoje, visto aí que ele é essencial para atravessarmos essa crise. Bom, boa tarde, obrigado, Alan, pelo convite, Ana Paula Vitelli, que estava aqui conosco. É um prazer estar aqui conversando na Câmara Britânica de Comércio e Indústria. O principal desafio, Alan, nós estamos em um país que tributa tanto quanto a Inglaterra, mas com o efeito distributivo dessa tributação e do gasto é menos da metade do que consegue, por exemplo, o governo inglês. E ao contrário da Inglaterra, mesmo antes da crise, o Brasil tinha um buraco fiscal muito grande, ou seja, o que o Brasil arrecada não era suficiente para fazer frente a todas as despesas, sem incluir a conta de juros, o que significa que a gente tinha um déficit primário. Se incluir a conta de juros, a gente tinha um déficit nominal bastante expressivo. É um déficit nominal que chegava na casa de 6% do PIB. Para um país emergente, isso é alto. E o mais grave, antes mesmo da crise, o Brasil, para um país emergente, vamos lembrar que o Brasil não é um país como a Inglaterra, nem como os Estados Unidos, nem tampouco como a Alemanha. Para um país emergente, o Brasil já tinha uma dívida
excessivamente elevada. A gente fechou o ano passado com a dívida pública perto de 76% do PIB, enquanto a média dos países emergentes é 50% do PIB. Então, a gente começou essa crise já com um nível de endividamento muito alto, pelo menos 50% acima da média dos países emergentes, e esse ano essa dívida vai crescer ainda mais e, claro, a situação fiscal se agravará, porque nós estamos em um momento que não só no Brasil, como no resto do mundo todo, todos teremos que gastar mais para fazer frente, enfim, a esse efeito da pandemia do Covid-19. Então, enfim, em grandes linhas, esse é o desafio do Brasil. Mas, novamente, o Brasil, para um país emergente, a gente já tributa muito. A carga tributária do Brasil é mais ou menos 33%, 34% do PIB. É muito próximo do que é a carga tributária no Reino Unido. É 10 pontos do PIB acima da média da América Latina. Então, isso é um problema. Por quê? Porque o Brasil vai ter que sair dessa crise necessariamente fazendo reformas que são essenciais para que esse país possa crescer mais. Se esse país crescer mais, a gente vai conseguir, em algum momento, estabilizar e reduzir o peso da dívida sobre o PIB, o que é essencial para a gente conseguir a confiança dos investidores para continuar com o cenário de inflação baixa e juros muito baixos. Então, isso é essencial. A gente entrou em um ano difícil, em decorrência do Covid, no Brasil como no resto do mundo. Os governos terão que gastar mais, aqui não é diferente, mas a gente vai sair da crise com um nível de endividamento muito alto, sem o setor público ter a capacidade de ser o grande investidor no pós-crise. Nós precisaremos de dinheiro privado. E para ter dinheiro privado, esse país vai ter que fazer as reformas necessárias, melhorar o sistema tributário, se integrar mais ao resto do mundo, ter regras mais estáveis e ter marcos regulatórios adequados que atraiam os investidores privados para fazer os investimentos, por exemplo, em infraestrutura. Perfeito. A gente, na verdade, já que o senhor comentou da questão tanto da entrada de investimentos estrangeiros quanto nacionais, né? O senhor acredita aí que a reforma tributária ela é essencial, talvez, para a facilidade da entrada desses estrangeiros? E, obviamente, acho que o senhor também acredita que eles são parte da solução econômica, né? E qual seriam os principais pontos sobre essa reforma e talvez até segurança jurídica, se o senhor puder ponderar sobre isso? Então, assim, a reforma tributária é uma das mais importantes que o Brasil precisa fazer, mas não é uma reforma fácil. A gente ainda vai ter que ter muito debate político para criar o consenso de qual reforma tributária nós conseguiremos aprovar. Mas eu diria que é uma das reformas mais importantes por vários motivos. Primeiro motivo, o Brasil, como eu falei, tem uma carga tributária muito alta, mas o efeito dessa carga tributária junto ao gasto público é um sistema que é pouco distributivo. Enquanto na Inglaterra o governo, quando tributa e quando gasta, consegue reduzir a desigualdade de renda em torno de 34%, 35%, no Brasil, a redução de desigualdade com a intervenção do governo é menos da metade do que é na Inglaterra, por exemplo. Aqui não passa de 15%. No Brasil, a gente tem um outro problema. A gente tem vários impostos, diversos impostos, muitos dos quais incidem sobre a mesma base. Então, por exemplo, a gente tem um imposto de renda sobre pessoas jurídicas. Existe também uma contribuição social sobre o lucro líquido. Ora, são dois impostos de nomes diferentes sobre a mesma base. A única diferença é que o governo federal divide a arrecadação com estados e municípios e outros não. Terceiro, além de pouco distributivo, de vários impostos sobre a mesma base, a gente tem um problema muito sério, que é a constante mudança de regras. Uma vez eu conversei com um grande presidente de uma multinacional e perguntei o que mais atrapalhava o investimento dele no Brasil, se era a qualidade da mão de obra, a infraestrutura precária, e ele me falou, não, isso tudo está no meu preço. É por isso que o meu produto aqui no Brasil é tão mais caro do que em outros países. Agora, algo que eu não consigo planejar são mudanças constantes de regra. E, de fato, quer dizer, você fazer mudanças constantes de regra é algo que atrapalha muito o investimento de médio e longo prazo do empresário. Quando um empresário toma a decisão de fazer um investimento, ele não está olhando para os próximos 2, 3, 4 anos. Ele está olhando para a próxima década, por 10, 15, 20, 30 anos. Então, essas mudanças constantes de regra atrapalham muito o planejamento, enfim, de um investidor, seja doméstico, seja estrangeiro, que decide fazer um investimento no país. A reforma tributária, a gente precisa caminhar em várias direções. Primeiro, a gente tem que tornar o nosso sistema tributário mais progressivo, o que significa que no Brasil a gente tem que seguir a mesma regra no resto do mundo. As pessoas devem contribuir com imposto de acordo, enfim, com sua renda. No Brasil não é assim. O que você paga de imposto de renda, muitas vezes depende do seu contrato de trabalho. Como também uma empresa, muitas vezes o que ela paga de imposto depende do regime tributário que ela está sujeita.
Se é uma empresa pequena, ela tem um simples, mas se é uma empresa grande, não tem. Se é uma empresa média, às vezes está num sistema de lucro presumido e paga menos do que uma outra empresa que está no regime de lucro real. Então, tudo isso tem que ser consertado. O que uma pessoa física ou pessoa jurídica paga de imposto não pode ser dependente do regime tributário, tem que ser dependente, no caso da empresa, do lucro e, no caso da pessoa física, da renda. Terceiro, segundo, a gente tem muitos regimes especiais. Isso tem que diminuir. Às vezes, uma empresa no mesmo setor, produzindo o mesmo produto, o que ela paga de carga tributária depende do estado que ela está localizada. Isso distorce muito também a decisão de investimento. Então, isso é algo também que a gente vai ter que fazer um enorme esforço para melhorar. E, claro, além disso, a gente vai ter que ter estabilidade de regras. Quando você fala em segurança jurídica, a gente tem que colocar, enfim, os dois lados da história. Quando a gente fica mudando constantemente regras e um fiscal tem o direito de reinterpretar essas regras, muitas vezes de forma retroativa, não há como ter segurança jurídica. Não há como ter segurança jurídica num sistema que fica constantemente mudando as regras e as regras são muito complexas. Então, isso necessariamente vai levar a uma insegurança jurídica. Então, para a gente desejar, para a gente de fato conseguir mais segurança jurídica, é preciso tanto mais estabilidade de regras, regras mais simples e claras e, claro, um papel também importante da justiça. Determinadas regras, uma vez que a gente consiga avançar em ter regras mais claras e estáveis, a justiça também vai ter que fazer a sua parte e não, enfim, mudar para uma interpretação legal algo que vem da lei, algo que tem que ser decidido, por exemplo, por meio do Congresso Nacional. Então, tudo isso faz parte do mesmo pacote. Isso não é um trabalho de 1, 2, 3 anos. Quer dizer, para a gente melhorar o sistema tributário do Brasil, vai ser um trabalho que vai além deste governo, mas é muito importante que a gente comece alguma reforma tributária, aprove alguma reforma tributária já neste governo, porque depois da Previdência, eu não tenho dúvida, a reforma tributária é a reforma mais importante para esse país crescer. Não, com certeza, senhor secretário. Eu acredito que não só o senhor, mas todos os profissionais do mercado financeiro, que são profissionais que às vezes ficam mais atentos ainda, até os profissionais do setor jurídico que também são muito atentos a isso. Eu acredito que seja a principal reforma, é a reforma tributária, e com certeza o investidor ele pondera financeiramente a insegurança jurídica na conta, né? Conforme o senhor comentou, essa ponderação financeira ela ocorre na ponta do lápis ali na hora do investimento ou não, né? Agora, senhor secretário, eu queria comentar um pouquinho, se o senhor puder, obviamente, sobre os repasses a estados e municípios, né? Visto que no Brasil, diferente até de outros países, os estados e municípios eles não podem emitir dívidas, né? Eles não podem se endividar, né? Então, como é que fica essa relação, né? E até o controle do repasse financeiro a estados e municípios, né? Porque eventualmente até o governo às vezes emite uma dívida ou deixa de arrecadar, né? E repassa isso talvez para os estados e municípios. E como é que a federação consegue ter controle disso na ponta final, né? Acho que isso é uma dúvida que fica e permeia assim um pouco na sociedade, que a gente não entende muito bem essa relação de controle financeiro desses repasses para os estados e municípios. Bom, Alan, é muito simples explicar. Primeiro, como você já falou, desde o final da década de 90 no Brasil, quando teve uma mega renegociação de toda a dívida dos entes subnacionais junto ao governo federal, os estados e municípios eles perderam a capacidade de lançarem títulos próprios. Os estados e municípios eles podem pegar empréstimo bancário, mas, em geral, dada a situação fiscal grave de vários estados e municípios, em geral, eles só conseguem empréstimos, principalmente longos, com garantia da União. Então, no caso de uma pandemia, não tinha alternativa. O governo federal, de fato, tinha que socorrer os estados e municípios. Foi aprovada uma lei no Congresso Nacional permitindo duas coisas. Primeiro, o governo federal vai aumentar a sua dívida, o governo federal vai se endividar mais, em quase 1% do PIB, que são 60 bilhões de reais, para transferir em 4 parcelas esse dinheiro para estados e municípios. Segundo, a dívida dos estados junto à União não será paga até o final do ano, e os estados e municípios retomarão esse pagamento apenas no próximo ano, e a dívida dos estados e municípios junto a bancos públicos poderão ser renegociados também, mantendo a garantia da União. Então, basicamente, foi essa ajuda. Qual é o controle que se tem sobre isso?
basicamente a gente tem ainda o resultado fiscal dos estados. Então, apesar da gente estar num ano que tem uma pandemia, as contas fiscais, nós teremos números fiscais de todos os estados e municípios no final do ano. Aí é importante ressaltar o seguinte, que nessa lei foi exigido que durante 1 ano e meio, ou seja, até o final do próximo ano, nem municípios, nem estados e nem governo federal concedam aumentos salariais. No caso dos estados e municípios, isso foi muito importante, porque inclusive congelou aumentos salariais automáticos que ainda existem nos estados e municípios. No governo federal, não existe mais aumento salarial automático. Para o governo federal dar um aumento salarial, ele tem que aprovar um projeto de lei. Mas em estados e municípios já ainda tem a prática de aumento automático por tempo de serviço. Então, em vários estados no Brasil, a depender do tempo de serviço de um funcionário público, ele automaticamente, a cada 3 anos, a cada 5 anos, tem um aumento decorrente do número de anos que ele trabalhou, ou que ele trabalha. Então, essa prática que a gente chama triênio, quinquênio, isso fica congelado também até final do ano passado, até final do próximo ano. Mas é muito importante a gente destacar o seguinte, o ajuste fiscal nesse país, que tem que ser feito não só pelo governo federal, como os estados, no pós-pandemia ele tem que continuar. E aí é que será importante a gente olhar com mais cuidado a conta dos estados e também os tribunais de contas estaduais. O Brasil é uma federação. O Brasil é uma federação com 26 estados mais Distrito Federal. Quem fiscaliza a conta dos estados não é o governo federal. Quem fiscaliza a conta dos estados são os tribunais de contas estaduais que fazem parecer, e esse parecer é aprovado ou rejeitado pela Assembleia Legislativa de cada estado. Então, é muito importante que tanto os tribunais de contas quanto a Assembleia Legislativa de cada estado, que é o legislativo de cada estado, faça esse tipo de controle, porque senão, mesmo depois da crise, vai acontecer o que já estava acontecendo antes da crise. Mais da metade dos estados do Brasil não se qualificam para pegar empréstimo algum com garantia da União, o que significa que muitas vezes esses estados, apesar de serem estados grandes, terem muitas vezes um orçamento grande, eles não têm capacidade alguma de investimento. Então é muito importante que no pós-crise os estados, como o governo federal, continuem o ajuste fiscal. A forma da sociedade fiscalizar isso é a gente aumentando a transparência. Os dados hoje do governo federal, os dados que são divulgados, são muito mais transparentes do que eram há 5, 10, 15, 20 anos atrás. E a gente, periodicamente, no meio de cada ano, a gente solta, via governo federal, via Tesouro Nacional, um boletim especial da condição fiscal dos estados. Faz seminários, faz entrevistas, mas é preciso um esforço muito maior para o cidadão acompanhar as contas fiscais do seu estado e entender melhor como o seu dinheiro está sendo gasto. Muitas vezes as pessoas falam do dinheiro da Secretaria da Fazenda, do dinheiro do Tesouro Nacional. Isso não existe. O que existe é dinheiro do contribuinte. E a gente, novamente, a gente está em um país que tributa muito, tem um buraco fiscal, a despesa é muito maior do que a arrecadação, ainda tem um ajuste fiscal a ser feito, e um país que tributa muito, e as pessoas não sentem que recebem em troca uma boa oferta com qualidade de serviço público. Então a gente precisa mudar isso. E a gente só vai mudar isso com muito mais transparência de como o dinheiro público é gasto. Não, com certeza. Eu queria até fazer aí um pequeno adendo, né? Já que o senhor comentou sobre todos esses incentivos financeiros que estão colocando, que a gente está colocando em pauta, né? No final do dia, a gente está, obviamente, fazendo uma injeção de liquidez no sistema relativamente grande, né? E como é que fica, basicamente, depois essa conta ser paga, né? Assim, ou a gente, teoricamente, aumenta impostos, que é ruim, né? Péssimo, ou a gente privatiza, né? Tenta praticamente vender para solucionar as contas. Como é que o senhor vê essa equação? Então, assim, não tem mágica. Para você pagar uma dívida muito grande, você tem que conseguir arrecadar mais do que você gasta. A gente tem, nesta crise, algo que é positivo, que é diferente das crises anteriores recentes que o Brasil passou, que foi 15, 16 e 2002. Na crise de 2002, uma parte muito grande da dívida pública do Brasil estava ligado ao câmbio, ao dólar. Mais ou menos 40% da dívida do Brasil estava ligado à taxa de câmbio. Quando o valor do dólar aumentou, a dívida pública foi junto. Agora é diferente. Por quê?
porque o percentual da dívida que é ligado ao dólar é muito pequeno, é menos de 10%, é uma percentagem muito pequena, e o Brasil hoje é credor líquido em dólar. O setor público tem um volume de reserva maior do que a sua dívida externa, o que significa que toda vez que o dólar sobe de valor, a dívida líquida cai. Então, é uma situação muito diferente de 2002. Outra diferença muito grande em relação a 2002 e 2015. Em 2002 e 2015, o Brasil era um país de juros muito alto. Em 2015, significa 5 anos atrás, a taxa básica de juros da economia, que a gente chama de taxa Selic, era acima de 14% ao ano. Essa taxa hoje é 3% ao ano. Isso faz uma enorme diferença num país como o Brasil, porque um pouco mais da metade da dívida pública ela é de curto prazo, ela está ligada a essa taxa de curto prazo. Então, algo que é uma fraqueza do Brasil, que é ter uma dívida curta, num momento como esse, que os juros caem muito, acaba reduzindo bastante o serviço da dívida. Então, assim, isso são alguns efeitos positivos que nós temos. Mas, novamente, como é que essa conta de uma dívida que vai passar de 90% do PIB será paga no futuro? Aí vai depender de nós, como sociedade, primeiro, de fazer as reformas que esse país precisa para crescer mais, porque o que importa para o investidor não é o valor da dívida, não é se a dívida é 90% ou 95%, 80% do PIB, é trajetória. É se, apesar da dívida ser alta, a dívida vai chegar um momento que ela vai parar de crescer e vai começar a cair. Então, é isso que interessa para o investidor quando ele calcula a solvência de um país. E esses critérios de dinâmica de dívida dependem de duas coisas: do que você economiza para pagar a dívida e do crescimento da economia. A gente tem que economizar? Tem. O Brasil tem déficit primário, que é a despesa maior do que a receita, sem incluir a conta de juros, desde 2014. A gente tem que transformar esse resultado que é deficitário num resultado positivo. A gente só vai conseguir isso gradualmente, a gente vai ter que fazer um esforço grande, inclusive de recuperar parte da arrecadação que o país perdeu, parte dessa arrecadação volta com o crescimento, e o crescimento é importante porque todos os indicadores fiscais são calculados, dividido pelo PIB, por tudo que é produzido ao longo do ano. Por isso que é tão importante também crescer. Por isso que é tão importante todas as outras reformas, reforma tributária, maior integração com o resto do mundo, melhores marcos regulatórios para atrair investimento, para a gente crescer mais, porque a dívida será alta ou mais ou menos alta, a depender do crescimento que se espera. É muito diferente em termos de dinâmica de comportamento de dívida, de solvência de um país que tem uma dívida de 90% do PIB, que cresce 1%, ou um país que tem 90% de PIB, mas pode crescer 3%, 4%. São resultados totalmente diferentes. Então, além do esforço primário, que vai melhorar as contas para pagar a dívida, o Brasil precisa fazer um esforço muito grande para aprovar as reformas estruturais para ter um crescimento maior. E no meio tempo, você deu a dica, a gente vai ter, claro, que acelerar a agenda de concessão e a agenda de privatização. Privatização ajuda a reduzir o estoque da dívida. Toda privatização que você faz, você tem dinheiro que ajuda a reduzir o estoque da dívida. Agora, aquilo é um ganho temporário, é um ganho que a gente chama de estoque. Aquilo não soluciona o comportamento da minha receita e despesa. Então, a gente precisa atuar das duas formas. No curto prazo, pós-crise, o governo tem que acelerar a agenda de concessões e a agenda de privatização. E, no meio tempo, a gente fazer as outras reformas estruturais que podem aumentar o potencial de crescimento da economia e, claro, e continuar cumprindo o teto de gasto, continuar controlando o crescimento da despesa para você tornar uma economia que é deficitária, que gasta mais do que arrecada, numa economia superavitária. Não tem mágica, não tem mágica. Assim, muito disso a própria Inglaterra fez, por exemplo, depois de 2008. A gente teve uma crise seríssima em 2008, 2009, uma crise financeira global, mas a Inglaterra foi um dos países que fez um ajuste fiscal bem rápido. Fez tanto do lado da arrecadação quanto do lado da despesa. Recuperou parte da arrecadação que perdeu, teve um aumento, sim, de arrecadação com o PIB, mas fez um ajuste duro do lado da despesa. Não tem mágica. A gente tem que fazer exatamente isso, com um agravante, que o Brasil é um país emergente. Então, a gente paga um juros muito maior que um país desenvolvido. Então, o Brasil não pode errar e nem pode demorar muito nessa agenda de reformas. Olha, nesses 20 minutos, eu acho que o senhor deu quase um curso de MBA de economia, assim, 20, 30 minutos, que muito melhor do que muito curso por aí. Acho que essa live memorável, tinha que ficar gravada para passar para muita gente. Queria até agradecer toda essa explanação extremamente profunda que o senhor deu. E, bom, agora eu vou abrir para perguntas dos nossos associados. A primeira pergunta é do Luiz Guilherme,
né, da Primos e Primos, também presidente aí do Comitê Legal de São Paulo. Quais são os seus diagnósticos quanto à estabilidade de regras e mudanças na tributação? Seus diagnósticos quanto à estabilidade de regras e mudanças na tributação são perfeitos. No entanto, o governo não mandou a sua proposta para o governo nacional. Qual a visão do governo acerca da reforma tributária em trâmite no Congresso? Então, tem alguns pontos que o governo gosta, tem outros que o governo tem uma certa dúvida, o governo federal. Mas no governo federal estão ocorrendo reuniões periódicas. Semana passada teve pelo menos 2 reuniões, essa semana ocorreram outras reuniões sobre o tema reforma tributária. Está sendo formatada uma proposta do governo federal que será enviada para o Congresso, e a proposta do governo federal, como o próprio ministro Paulo Guedes já falou, ele pode se acoplar à proposta que está em estudo, em andamento no Congresso Nacional. Eu acho que assim, que está todo mundo caminhando na mesma direção. A gente tem que reduzir os regimes tributários especiais, tem que, de alguma forma, tornar o sistema menos complexo, tem que avançar na questão, por exemplo, de crédito financeiro. Não faz sentido, enfim, se uma empresa compra um insumo, se ela vai poder ou não descontar o imposto daquele insumo que ela comprou, se o insumo é usado na produção ou usado no escritório, isso torna toda a fiscalização muito complexa. E tem a questão também do IVA. Hoje tem uma discussão muito grande do que é mais factível. Se começar com o IVA nacional, no mesmo IVA, você tendo impostos municipais, estaduais e federais, ou se o governo federal foca de início no IVA federal e, posteriormente, um IVA estadual e municipal pode se acoplar a esse IVA federal. Basicamente, enfim, as discussões estão caminhando nesse sentido, mas assim, o norte é muito claro: a gente tem que reduzir o número de impostos, tem que tornar as regras muito mais simples e avançar, como eu falei, avançar numa certa estabilidade. A gente não pode ter mudança de regra na área tributária constante, o que leva a uma imensa insegurança jurídica. Alguma coisa na área mais progressiva também está em estudo. Novamente, no Brasil, o que você paga de imposto de renda não depende da renda, depende do contrato de trabalho. Isso tem que terminar, quer dizer, não faz sentido que o pagamento de imposto de renda seja dependente do contrato de trabalho e não da renda. Então, os princípios básicos estão sendo seguidos, está sendo desenhado. Eu acredito que no curto prazo, isso quem vai bater o martelo é o ministro Paulo Guedes, mas a gente está falando aí de algo que possivelmente até final de julho ou agosto, essa proposta do governo federal pode ser enviada para o Congresso Nacional e pode se acoplar à decisão, enfim, ao debate no Congresso Nacional. Agora, quem está à frente disso é o secretário da Receita, claro, José Tostes, um assessor especial do ministro para questões tributárias, que é a Vanessa Canado. Então, assim, eles estão liderando essa discussão de reforma tributária. Eu acredito, novamente, que até final de julho ou início de agosto, a proposta do governo vá ao Congresso e a gente vai ter todo o segundo semestre para discutir aí e criar algum consenso para aprovar algo de reforma tributária. Porque esse consenso, para se avançar na reforma tributária, ele ainda tem que ser criado. Perfeito. Senhor Mansueto, tem uma outra pergunta também do mesmo Luiz Guilherme, que ele pergunta o seguinte: o governo federal, ele faz uma afirmação, o governo federal tem um estoque de dívida ativa tributária muito alto, e esse estoque, obviamente, deve aumentar agora com o impacto do Covid. Não seria interessante securitizar esses créditos para auxiliar no equacionamento das contas públicas? Então, é verdade que a gente tem esse estoque é muito alto. Parte desse estoque, às vezes está classificado como estoque, mas às vezes isso decorre, por exemplo, de companhias que nem mesmo existem mais, que são irrecuperáveis, mas tem uma parte que é sim recuperável. Quem toma conta da administração desse estoque, desse tipo de dívida, é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A PGFN está estudando mecanismos, enfim, alternativos aí de como conciliar esse cenário de gravidade do Covid-19 e pós-Covid-19 com a recuperação aí dessa dívida decorrente, enfim, de impostos passados que não foram pagos, dívidas tributárias. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto porque é da PGFN, da Procuradoria da Fazenda Nacional, mas está em estudo. A PGFN sempre olha mecanismos, enfim, de aumentar a eficiência, olhando os dois lados, olhando o lado
claro, do governo federal e olhando o lado do contribuinte e levando em conta uma circunstância de uma crise tão grave como essa. Mas eu não sei exatamente o que está sendo feito, é um assunto da PGFN, mas eu acredito, enfim, que a PGFN está olhando para esse assunto. Perfeito. Bom, vou continuar aqui as perguntas, que são muitas, mas vou tentar resumir algumas. Bom, Roberto Souza, jornalista da agência de comunicação RS Press, pergunta o seguinte: na sua opinião, qual o impacto da privatização dos bancos oficiais BB e Caixa Econômica Federal no esforço para a redução da dívida pública? É importante, só que a gente ter qualquer privatização ajuda na redução da dívida. Só que eu acho que esses dois casos, eles não estão hoje na lista de privatização, mas algo que já pode avançar bastante, por exemplo, no caso da Caixa Econômica Federal, ela tem várias empresas vinculadas à Caixa Econômica Federal, que hoje é 100% da Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal, desde o ano passado, já divulgou que pretende fazer uma espécie de abertura de capital, o IPO, e atrás de sócios do setor privado. Quando a Caixa Econômica faz isso, por exemplo, ela tem um lucro, e quando tem lucro, significa mais pagamento de dividendos para o governo federal. Mas eu acho, eu não tenho nada contra a privatização de bancos públicos, ao contrário, mas por enquanto eles não estão na lista de privatização. Mas de qualquer forma, mesmo que esses bancos façam desinvestimento, como já começou desde o ano passado, eu acho que ajuda bastante a reduzir a dívida. Por exemplo, esses bancos públicos têm muitas vezes uma carteira de ações de empresas privadas que não se justifica. Não é que a carteira seja ruim, a carteira muitas vezes é boa, são empresas privadas boas, mas não tem por que um banco público carregar uma carteira tão grande de ações do setor privado que poderia estar tranquilamente, enfim, com o setor privado. Então, os bancos públicos estão fazendo esse desinvestimento. Ao fazer isso, ajuda também a controlar a dívida. Paga mais dividendos para o governo federal e com dividendos, claro, mais receita ajuda a controlar a dívida. Então, mesmo que esses bancos não sejam privatizados, porque eles estão no momento fora da lista de privatização, é importante que eles continuem com um trabalho de desinvestimento e de parceria com o setor privado. Enfim, que se monte, por exemplo, o Banco do Brasil tem uma empresa de cartão que é em parceria com o setor privado. A Caixa Econômica não tem. Então, é importante que a Caixa Econômica avance na mesma direção. Então, esse trabalho começou a ser feito no ano passado, se interrompeu momentaneamente, mas eu acho que volta logo depois dessa crise. Perfeito. O próprio Roberto Souza, o jornalista que fez a pergunta anterior, pergunta também o seguinte: se o imposto único seria uma solução inteligente ou é apenas uma miragem? Olha, para decepção de muita gente, eu considero o imposto único uma miragem, porque olha a experiência internacional que nós temos. Assim, países que a gente admira por ter um sistema tributário eficiente, que arrecada bem, progressivo, eles não têm imposto único. Então, imposto único assim, parece ser uma resposta muito simples para uma série de problemas, enquanto, na verdade, assim, eu acho que tem uma série de problemas adicionais, de regressividade, uma série de coisas que eu acho que não é viável. Tá? E, novamente, o Brasil tem um sistema tributário tão ruim, tão complexo, que a gente se aproximar, a gente andar em direção ao resto do mundo, já vai tornar nosso sistema muito mais eficiente. Então, assim, eu acho você não ter um sistema tributário do Brasil com tantos problemas, com tanta complexidade, querer passar para um imposto único, sem antes buscar o meio termo, eu acho que é utopia. Então, assim, a gente não precisa reinventar a roda. O nosso sistema tributário tem que seguir princípios básicos, ele tem que tentar ser mais progressivo, as pessoas têm que pagar imposto de acordo com a renda, ele precisa ser mais simples, a gente tem que acabar com inúmeros regimes especiais tributários que existem, a gente tem que reduzir subsídios, que é o que a gente chama de gasto tributário, que não se justifica. Por exemplo, nos produtos da cesta básica do Brasil, tem uma série de redução de carga tributária que beneficia tanto uma pessoa pobre quanto uma pessoa muito rica que está comprando aquele produto da cesta básica. O benefício deveria ir só para o pobre, seria melhor que fosse uma transferência de renda ao invés de uma redução do imposto do produto. Então a gente tem uma série de coisas para melhorar nosso sistema tributário para benefício da população e do empresário, sem precisar dar um tiro no escuro, que é essas propostas de imposto único. Perfeito. Eu vou fazer aí já uma outra pergunta de Carlos Peixoto, que é o head do Comitê de Óleo e Gás da British. Sobre as nossas reservas internacionais, o dólar americano vem sendo pressionado internacionalmente nas últimas semanas. Por aqui, devido a muita instabilidade política, sofremos uma desvalorização nos últimos meses, tendo saído de 3,80 para níveis acima de 5.
como o senhor estima que nossas reservas serão impactadas no médio prazo após uma eventual estabilização, tanto aqui como no exterior? Então, vamos lá, um primeiro ponto. O Brasil de hoje é muito diferente do Brasil do século XX. Todas as grandes crises do Brasil na segunda metade do século XX estavam ligadas ao balanço de pagamento. Não é o caso agora. Quer dizer, antes dessa crise, a crise maior que a gente teve nos últimos anos foi em 2015, 2016, foi uma crise construída no Brasil, por erros de política econômica do Brasil. A gente hoje, ao contrário da década de 80, que o Brasil não tinha dólar para cumprir com suas obrigações, o Brasil hoje tem um volume de reservas bastante expressivo. A questão do que ocorreu recentemente da taxa de câmbio foi um movimento de aversão a risco, tanto que quando os investidores começaram a ficar mais otimistas com o resto do mundo, isso também teve impacto no Brasil. A taxa de câmbio saiu de quase R$6 por dólar para menos de 5, que era a cotação da última sexta-feira. O que é que vai determinar essa dinâmica daqui para frente? E se a gente vai ter risco de saída de dinheiro? Parte do dinheiro que saiu do Brasil já tinha começado a sair, claro, no ano passado, esse ano se intensificou, mas uma parte disso é porque o Brasil deixou de ser o país campeão de juros do mundo. Muitas vezes, como o Brasil tinha um juros muito alto, os investidores de curtíssimo prazo vinham para o Brasil para ganhar nessa aplicação de curto prazo. No início desse ano já, o Brasil estava com juros menor do que o do México. Então, quem queria esse rendimento de curtíssimo prazo não vinha mais para o Brasil, estava indo, inclusive, para o México. Em relação a outras coisas, por exemplo, de instabilidade, de se o Brasil vai ou não fazer as reformas, novamente, isso não está, o futuro não está escrito. Então, cabe a nós mostrarmos que, enfim, que vai ter algum consenso político para avançar na pauta de reformas, que o investidor vai se sentir seguro e vem para o Brasil e vai fazer investimento. Olha o que aconteceu no ano passado, mesmo antes da reforma da Previdência, a gente teve vultosos investimentos estrangeiros no Brasil, a gente teve leilões de petróleo antes mesmo desse governo. Quer dizer, já no governo Temer, se a gente olha os leilões de petróleo de 2016, 17, 18, os leilões de petróleo e transmissão de energia, todos tiveram muito sucesso, apesar do país não ter feito ainda a reforma da Previdência. Quando a empresa faz um investimento, participa de um leilão, por exemplo, de concessão de um poço de exploração de petróleo, que não é investimento de 30 anos, não é investimento de 2 anos. Então, muitas empresas, inclusive britânicas, que apostaram no Brasil antes da reforma da Previdência, fizeram isso acreditando que o país faria a reforma da Previdência como fez no ano passado e que conseguiria também fazer as outras reformas que o país precisa para crescer. Então, eu diria o seguinte, esse sinal para a gente ter mais estabilidade política, dar mais confiança ao investidor, isso depende de nós como sociedade, depende do executivo, depende do legislativo e do judiciário. Os poderes no Brasil, eles têm que sentar à mesa, conversar, dialogar, respeitando o contraditório, mas dar um sinal de procurar o consenso para a gente ter o mínimo de estabilidade política para aprovar, para avançar no debate das reformas, se construir algum consenso político para aprovar o que for de reformas, e aí o investidor vem, e aí o investidor vai ter segurança de vir. Mas esse movimento mais recente, dos últimos 2, 3 meses, da variação excessiva do dólar, foi um movimento, claro, teve aspectos locais do México, mas também teve um aspecto internacional de um mundo mais avesso a risco. Com certeza, até fazendo um adendo à sua resposta, né? Não foi só a moeda local que se desvalorizou, né? Foram moedas mundiais, né? Se desvalorizaram, né? E teve uma corrida para o dólar de uma forma mundial, e isso, obviamente, também é muito em função, talvez até mais do cenário externo do que o cenário interno, se for colocar na balança, né? Bom, agora a Renata Sucupira Duarte, da Spirner Advogados, ela diz muito obrigado pelos esclarecimentos fundamentais para a compreensão de nosso momento atual. Ontem, o editorial da Financial Times chamou a atenção para o risco que o Brasil corre devido à crise institucional brasileira que ameaça a manutenção das estruturas democráticas. Na conjuntura, como atrair investimentos para o país com essa imagem, se essa questão não acaba sendo mais urgente que as próprias reformas? É uma ponderação da Renata. Então, é uma boa ponderação. O que eu acho é que tanto no Brasil como em vários outros países do mundo, nos últimos 4, 5 anos, o debate político ele está excessivamente polarizado. Mas isso não é algo exclusivo do Brasil. É algo que a gente vê hoje em países como o Brasil, em países como os Estados Unidos, em vários outros países da Europa.
Então, o que eu acho é que, tanto no caso do Brasil, como em vários outros desses países, o Brasil, é claro que é grave, porque é um país emergente, a gente precisa muito da confiança do mundo para ter os investimentos necessários, mas, novamente, você ter debate político, as pessoas discordarem numa democracia, eu acho isso saudável, eu acho isso salutar, mas a gente tem que aprender a discordar respeitando o ponto de vista contraditório. Novamente, as pessoas não têm por que pensar igual. As pessoas discordam e isso não há problema algum, mas a gente precisa ter a tolerância para aceitar essa discordância como algo normal do debate político. Então, a pergunta, quer dizer, isso atrapalha ou não? Novamente, se isso passar para a população, se isso for para os jornais como uma briga contra o bem versus o mal, eu acho que atrapalha. Por isso que é tão importante a gente saber discutir, debater dentro do processo político normal. Então, assim, a gente, como sociedade, seja o governo federal, o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário, seja a sociedade civil, nós todos temos que fazer um esforço para transformar discordância num debate de ideias, que eventualmente, por meio do bom processo político transparente, se vai chegar a algum consenso ou não para se avançar em reformas. Então, isso faz parte de todas as democracias. Mas, novamente, a polarização política é algo que, infelizmente, tomou conta de vários países do mundo nos últimos 5, 6 anos. A gente vê, por exemplo, que mesmo um país com institucionalidade tão grande como a França, em qual o presidente tinha a maioria no Congresso Nacional, não conseguiu avançar na reforma da Previdência e teve um problema, enfim, muito grande com os protestos dos coletes amarelos. A gente vê algo que está acontecendo nos Estados Unidos, em questões, enfim, enfim, depois dessa morte trágica de uma pessoa que levou toda essa questão racial de novo. A questão racial dos Estados Unidos não é algo novo, é algo que tem décadas, né, que melhorou em relação a 30, 40 anos atrás, mas você ainda tem um problema racial muito grande. Todas essas questões, enfim, é um mundo que está passando por um processo, algumas coisas boas, um debate mais transparente, as pessoas, claro, criticando e demandando governos mais eficientes, mais transparentes, tem toda essa parte boa. A parte ruim que eu acho que a gente tem que melhorar é que toda essa inquietação da sociedade tem que ser transformada num bom debate político e em transformações por meio do debate legítimo no Congresso Nacional. Então, muitas vezes, a gente teve todo esse movimento de abolição, de polarização política, que não levou a nada, né? A gente se lembra que há alguns anos atrás a gente teve a Primavera Árabe, muitas pessoas acreditavam que tudo aquilo que a gente chamou de Primavera Árabe ia mudar, ia levar mudanças profundas em vários daqueles países, e isso não aconteceu. Então, na verdade, a gente tem que transformar toda essa inquietação, essa polarização. Eu acho que, primeiro, essa polarização não pode ser o bem contra o mal. Essa polarização tem que ser transformada num debate político legítimo, com respeito às diferenças, a pontos de vista diferentes, para se criar consenso para a mudança. Eu acho que a gente, assim, não só o Brasil, como vários países do mundo, a gente tem que fazer um esforço de melhorar o debate político, reduzir a polarização e ter o debate político que é bom, que é positivo, para a formação de consenso e avanço de reformas. Perfeito, senhor secretário. Senhor secretário, acredito que o senhor já deu até uma pequena resposta da próxima pergunta, que o Alexandre Salles ele diz o seguinte, né? Desde o ano passado, o Ministério da Economia tem insistido na urgência relevante dessas reformas, contudo, parece não ter havido uma maioria no Congresso para aprovação, inclusive recuo do presidente no final do ano passado. Pode-se dizer que nos últimos meses, com a pandemia, houve uma mudança de cenário político para favorecer tais aprovações? Para favorecer as aprovações? Isso. Então, eu confesso que eu não sei. Novamente, a gente, quando a sociedade não consegue convencer o Congresso, vamos só lembrar o seguinte, que o Congresso faz parte da sociedade. Quem está lá no Congresso, todos aqueles deputados com visões diferentes, de partidos diferentes, eles nos representam. Se de alguma forma a gente não consegue convencer o Congresso, a gente está falhando no debate político de convencer a própria sociedade. Fazer reforma é difícil em qualquer lugar do mundo. A reforma da Previdência é uma reforma sempre muito difícil. A gente conseguiu, depois de mais de 2 décadas, fazer uma no Brasil. Então, o que eu acho é o seguinte, como é que uma reforma, que a Previdência era tão difícil, um governo, sem uma base política sólida, conseguiu aprovar? Porque foi uma reforma que estava em debate há 3 anos.
É uma reforma que ficou no debate há 3 anos, houve um esforço muito grande de vários representantes da classe política, do governo federal também, do novo ministro da Economia, dos outros também, principalmente do novo, em explicar a necessidade da reforma da Previdência, e a gente conseguiu aprovar. Então, assim, não tem muita mágica. Vários dos problemas, as pessoas não se revoltam muitas vezes, porque as pessoas não conhecem o problema. As pessoas não sabem, por exemplo, que muitas vezes um profissional liberal que não tem empregado, que é consultor no setor privado, ele pode ganhar R$100.000 por mês e a carga tributária dele, se ele tiver no regime de lucro presumido, vai ser 14.000% a 14.000% da renda. Muito menor do que a carga tributária de uma pessoa que ganha menos, que tem carteira de trabalho assinado. Isso é justo? Não é. Por que as pessoas não se revoltam, não perdem mudança? Porque não entendem. Então, um país como o Brasil, a gente tem que fazer um enorme esforço para primeiro explicar as coisas erradas, para tentar criar o consenso para a mudança. Se você me perguntar, o Congresso hoje está consciente disso? Eu confesso que eu não sei. Alguns temas sim, outros não. Reforma tributária, por exemplo. Todo mundo é a favor da reforma tributária, enquanto não se coloca no papel. Quando se coloca qualquer proposta de reforma tributária no papel, acabou o consenso. Por isso que é muito importante a gente aumentar, a gente aprofundar o debate da reforma tributária, sair do debate que reforma tributária é necessário, que reforma tributária é necessário, todo mundo sabe e aceita, mas exatamente qual reforma tributária? Então a gente tem que dar esse passo adicional. Eu acho que a gente vai ter aí um bom tempo, nos próximos 4, 5 meses, durante todo o segundo semestre do ano, para ter esse debate no Congresso, para avançar e aprovar alguma reforma tributária no próximo ano. Mas o debate tem que melhorar, tem que se aprofundar. Falar de ajuste fiscal, falar de melhoria de marco regulatório, falar de reforma tributária não significa coisa alguma. Quando a gente fala melhoria de marco regulatório, você tem que perguntar exatamente o quê? Qual é a sua proposta para as novas concessões de rodovia ou impostos? Exatamente qual é a proposta? Qual é a taxa interna de retorno? Qual é a segurança jurídica do investidor? Para a gente ter a boa vontade da sociedade e do Congresso em todas essas reformas, a gente vai ter que avançar muito mais no debate e torná-lo, inclusive, mais simples e mais transparente do que a gente está falando. Perfeito, senhor secretário. Senhor secretário, para fechar, obviamente, para termos aquela pontualidade britânica, vou fazer aqui a última pergunta do Maurício Endo, da KPMG. Conforme o senhor mencionou, a fundo de reserva do governo brasileiro é bastante robusto. A crise trouxe maior volatilidade e a desvalorização do real frente ao dólar, que tem flutuado bastante este ano e deverá continuar no médio prazo. Existe possibilidade de utilizar uma parte dos recursos dos fundos de reserva para mitigar riscos de variação cambial em contratos de longo prazo, tais como concessões, PPPs, para atrair mais investimentos internacionais? Olha, esse é um debate bem interessante. Vários investidores nacionais pedem isso, que é o seguinte: olha, eu quero investir no Brasil, mas tem uma variação do câmbio muito grande. Será que não tem como o governo criar uma espécie de seguro para o investidor ter mais clareza, enfim, do valor da moeda em relação ao dólar quando ele entra e no futuro, quando ele tiver que mandar para a matriz, enfim, ou para os investidores de fora, o resultado do investimento dele no país? Vamos lá, assim, eu acho, isso é um debate em aberto, tá? Então eu não quero dar aqui a posição fechada, até porque isso não é algo diretamente da minha área. Agora, falando apenas como economista, eu acho o seguinte: nenhum país do mundo, qualquer que seja o seguro, vai conseguir dar uma segurança para o investidor em relação ao valor relativo de moedas se aquele país não consegue avançar nas reformas que ele precisa. Ou seja, eu posso criar qualquer tipo de seguro para um investimento, para tentar dar alguma segurança a mais ao investidor, do investimento dele em infraestrutura no Brasil, que é um investimento de longo prazo, mas se aquele país não faz reforma, se aquele país passa anos gastando mais do que arrecada e a dívida entra na trajetória explosiva, se aquele país transforma o debate político num debate extremo entre os bons contra os maus, que não leva a coisa alguma, não constrói consenso algum para aprovar reformas, não é mecanismo de seguro cambial que vai garantir o retorno do investidor. Então, se a gente, de fato, quer atrair um investimento de longo prazo, a receita é muito fácil. A gente precisa respeitar o debate político, a gente precisa fomentar o bom debate político e fazer as reformas que o país precisa fazer para garantir ao investidor que ele vai ter um bom retorno e seguro de investir num país como o Brasil. Essa é a receita. Eu gosto muito mais disso do que de mecanismo de seguro cambial. Perfeito, Sr. Mansueto. Infelizmente, pessoal, eu preciso respeitar o horário do senhor secretário e preciso finalizar
aqui a live, né? Que não foi uma live, para mim foi uma aula, muito melhor do que muitos MBAs por aí de economia, né? Queria imensamente agradecer a disponibilidade do senhor secretário, que eu sei que o tempo é muito curto, né? Queria estar passando a palavra para a Ana Paula, nossa presidente do Conselho da Câmara. Ana, por favor, sua vez de conduzir o fechamento, e gostaria novamente de agradecer a disponibilidade do senhor secretário. Muito obrigada, Alan. E eu reitero, Alan, suas palavras, senhor Mansueto, que incrível, né, a sua fala, realmente uma aula de economia, uma aula sobre instituições, sobre uma organização, né, do nosso país, do que é necessário ser feito. E curioso, né, o que me chamou a atenção na sua fala, é que apesar de nós estarmos todos nesse contexto, né, obviamente da pandemia, dessa crise global, tudo que o senhor falou faz parte de uma história nossa do Brasil que precisa ser corrigido de qualquer maneira. Nós não estamos falando de um momento somente de crise, nós estamos falando de uma questão muito mais institucional e de estrutura do nosso país, e que a crise só nos pressiona mais ainda para que a gente tente acelerar ou ponha ainda mais em intensidade algumas frentes que precisam definitivamente serem resolvidas. Então, eu espero, né, que a sua fala, e que acaba reverberando aí por tantas outras instâncias, que a gente consiga dar esses passos que são efetivamente importantes ao nosso país. Então, agradeço imensamente a sua participação, né, os seus comentários, inclusive contextualizando o Brasil dentro desse contexto global e principalmente com o Reino Unido. Agradeço por ter trazido tantos exemplos aí relacionados à Inglaterra, ao Reino Unido, e como que isso também pode servir de lições, né, para nós aqui. E com isso eu agradeço aos participantes que estiveram conosco, mais uma vez a sua disponibilidade de estar conosco, e tivemos aí uma excelente conversa sobre todas essas questões importantes que colocam o Brasil agora no momento, de fato, esperemos, de grandes mudanças. Essa sua fala, esse nosso webinar estará disponível no nosso canal do YouTube, então ele fica gravado lá, para quem quiser voltar e aprender de novo um pouquinho mais com o senhor acerca de todos esses temas no que tange aspectos da economia no Brasil. Então, com isso, eu fecho o nosso evento, agradeço a sua disponibilidade, Alan, pela sua também brilhante condução, pelas perguntas interessantíssimas que recebemos aqui, e esperamos rever todos numa próxima oportunidade. O senhor Mansueto, efetivamente, numa próxima oportunidade, que puder estar conosco, será um prazer recebê-lo novamente em nossa casa. Muito obrigada e uma ótima tarde. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Até logo.